Bom dia para vocês da live, aí a paz do Senhor Jesus. Quero desejar nessa terça-feira um dia abençoado para vocês. Os meninos aqui da casa estão bem, ó. A paz do Senhor para vocês. Nós já estamos aqui tudo preparado aqui, ó, para receber da paz de Deus uma palavra. Você é o nosso convidado. Você que nos segue aí, que ainda não é inscrito, se você quiser se inscrever, você não paga nada. Você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus, o trabalho de Deus. Espero que Deus possa trazer resposta, cura, libertação, restauração através da sua palavra. Vamos conosco, vamos começar aqui o ensinamento. Glória a Deus. Amém. Primeiro Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que tem por tema, qual é o tema aí, Rodrigo? Não se levar por certas propostas. Não se deixar levar por certas propostas, né? Isso. Pronto, aí na telinha eu coloquei aí, não se deixe levar por certas, porque não deu para completar, colocar proposta, mas completo é não se deixe levar por certas propostas, beleza? A palavra de Deus no versículo 1 diz assim, ó: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Glória. Os irmãos que estavam na sede aqui se lembram que eu dei uma saudação usando esse versículo, não foi? Uhum. Só que a saudação é 5 minutos, irmão. 5 minutos. Então, assim, você tem que resumir. Mas que, na verdade, é muita informação. É muita informação. Abrange muito mais além. Então, como hoje eu tenho mais tempo e Deus queimou meu coração diante dessa palavra, eu vou trazer um ensinamento em cima disso aqui. Certo? Em cima disso, ó. Davi, irmão, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Para quem conhece a história de Davi, para quem não conhece, vai conhecer um pouco. Deus estava procurando um homem segundo o coração dele para ser rei de Israel, para confiar o seu povo na mão de um líder. Por quê, pastor? Porque quando Deus tira o povo do Egito e leva para a Terra Prometida, desde daí, o próprio Deus era o rei deles, chamado teocracia, o reino de Deus. E tinha juiz, tinha sacerdote, tinha profeta, só não tinha rei. O próprio rei é que reinava. Só que, uma certa vez, no ministério do profeta Samuel, o povo chegava para Samuel e disse assim: Samuel, nós queremos um rei. Só que Samuel ficou triste e disse: mas nós temos um rei. Não, mas nós queremos um rei que apalpa ele, que nós venha ver ele, que ele venha mandar em nós. Aí Samuel foi orar. Quando Samuel está orando, Deus disse assim: não ora. Dá ao povo o que ele pede. Porque eles não rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim. Você imagina agora o coração de Deus, irmão. Não rejeitaram a você, Samuel, eles rejeitaram a mim. Deixa eu fazer logo uma aplicação nessa introdução, irmão. Oh, glória, eu estou arrupiado. Agora você imagina, irmão, Deus está reinando sobre nós. Aí nós agora decidimos usar droga. Beber, fumar, adulterar. Agora nós decidimos, irmão. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe, irmão. Bom dia. Pode entrar aí, chama ela. Aí, olha só. O Senhor Jesus vai dizer que o mundo jaz de quem? Do maligno. Se lembra lá em Mateus capítulo 4, na tentação, uma delas, ele leva Jesus para um alto e mostra todo o seu reinado na terra. 40 dias e 40 noites. Isso.
vai tentar Jesus, uma delas vai mostrar o seu reino. E Jesus disse, o mundo jaz do maligno. Agora você imagina aí, irmão. Aí eu troco agora Deus. Mas vamos lá. Um exemplo, sou um homem de oração, um homem de jejum, subo o monte, tenho compromisso com a igreja, compromisso com a obra, mas só que agora eu recebi uma proposta. E essa proposta é uma proposta satânica, maligna, que não é de Deus. Agora vamos lá, irmão. Como é que vai ficar o coração de Deus? Poxa, olha, eu estou ajudando. Ou seja, cadê a gratidão? Mas vamos lá. Aí Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé. Jessé vai na casa de... Samuel vai na casa de Jessé, que lá o rei está lá. Vou escolher. Aí quando Samuel chega, reúne Jessé seus filhos, antes de sentar na mesa, Samuel agora manda chamar de um por um. Aí Samuel no coração diz assim, esse aí, olha aí, meu, cara musculoso, alto, de boa aparência, esse aí vai ser o rei. Não, Samuel, não é esse aí não. Rejeitou. Aí vem o segundo, eu acho que agora é esse aí, é melhor do que o outro. E o Senhor diz assim, não é isso aí. Aí no terceiro, Samuel disse assim, agora eu tenho certeza que é isso aí. É exposto o que o coração de Samuel fala na Bíblia. E Deus diz assim, Samuel, não é isso aí. Porque tu olha para a aparência e eu olho para o coração. Ou seja, passou todos os irmãos e não era. Aí Samuel pergunta, tem mais alguém? Aí Jessé diz, tem. O menor. Tá onde? Tá cuidando das ovelhas. Manda chamar ele, que nós só senta na mesa depois que ele vier aqui. Irmão, a Bíblia diz que quando Davi entra, o coração de Deus se alegra. E Deus diz para Samuel, esse aí, unge ele. É o rei. Agora olha só a diferença dos irmãos que já era soldado, dos irmãos que já praticava, para aquele que só cuidava de ovelha. Agora, qual é a diferença, irmão, dos irmãos para Davi? Isso. Olha só, os irmãos lutavam, os irmãos se preparavam para uma guerra todos os dias. Mas olha a diferença de Davi, que era um homem que adorava Deus. Um homem que servia a Deus. Um homem que era obediente aos seus pais. Um homem que cuidava daquilo que era entregue na mão dele. E ali, onde ele era esquecido por muitos, ele estava com a sua harpa adorando, louvando a Deus. Olha a diferença, irmão. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos cheios de Bíblia. Muitas das vezes nós oramos, muitas das vezes nós jejuamos, muitas das vezes subimos um monte, estamos na guerra. Mas na hora que é para você lutar mesmo, se acovarda, corre. Por quê? Porque lá na frente, Davi agora vai levar comida para os irmãos e para o rei, que o seu pai manda. E está lá, irmão, por 40 dias, um gigante chamado Golias, todo dia ia no vale e dizia, não tem um para lutar comigo, não? Aquele que me vencer, eu e os filisteus vamos servir. Mas se eu vencer vocês, vocês vão nos servir. E onde é que estavam os irmãos de Davi? Tudo escondido. Com medo. Com medo. O que vê cara não vê coração. Por isso que eu aprendo com a Bíblia, que eu não deixo me levar por aparência. Jesus disse, você vai conhecer a árvore pelo fruto, não é pelo que a pessoa fala. Sim. Então, eu tenho um trabalho totalmente diferente. Eu vou ver o fruto da pessoa. Ela dá fruto, só que tem dois tipos de fruto, o bom e o ruim. Nem tudo aquele quem diz é aquilo que a gente é. Cadê os irmãos de Davi, os valentes? Estavam tudo escondido. Aí Davi escuta o gigante dizer isso, não acredito. Não acredito que ele está afrontando o exército do meu Senhor, do Deus vivo.
Irmão, tudo tem um desafio e tudo tem um preço. Davi chega e pergunta, qual é o dote? O que o rei dá para matar esse gigante? Davi tinha interesse, irmão, nós que estamos aqui, se não tiver interesse de alguma coisa, nós vamos se acovardar, nós não vamos para frente. Se a gente veio para cá só por vir, ou influenciado por alguém, ou por causa de estar devendo, ou por causa disso, irmão, não vai funcionar, não vai dar certo. Você é uma pedra de tropeção onde eu chegar. Mas eu tenho que ter algum tipo de ganância, não a ganância pecaminosa, mas o tipo de ganância, irmão, que me leva a eu prosperar espiritualmente, fisicamente. Davi pergunta, qual é o dote que ele dá se matar esse gigante? Davi, o rei, ele prometeu que dava a filha em casamento, a casa dos pais, não, pelo ano não ia pagar imposto, e ainda ia morar no palácio. Não acredito. Tá bom. Me leva até o rei lá. Rei, eu vou lutar com o gigante. Conversa, rapaz, você é franzino, você é menino. Aquele gigante ali nasceu no berço da guerra, e você ali... Não, eu vou. Pode colocar eu. E o rei não acreditou, irmão. Aí Davi agora foi contar a história dele. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Sabe o que aconteceu? Foi o leão e pegou uma das ovelhas. Quando estava levando, corri, peguei, tomei a ovelha da boca dele e rasguei ele no meio. Ó, ele diz, irmão, eu rasguei ele no meio. Não foi a espada que ele usou. Aí o urso também pegou a ovelha do meu pai, eu fui e matei. Se o cara, lutou com um leão sem espada, matou um urso, esse gigante aí não é nada pra ele. Veste as minhas armaduras nele. Ele não saiu nem do campo. Senão isso não dá certo. Muito pesado. Muito pesado. Tem que ser as armaduras de Deus, irmão. Cada um com as suas armaduras. Né? Aí ele vai com aquilo que ele sabia usar. Só que ele usou o nome de Deus. Quando ele vai, o gigante afronta ele e diz assim, ó, tu vem com espada, porrete, e eu vou em nome do Senhor. E ele vence. Agora, sabe onde é que está o mistério tudo aí, irmão? Se eu não me engano, é 1 Samuel capítulo 13. Ele recebe o quê? A unção. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera dele. Se lembra de Atos capítulo 2? Antes, Jesus vai dizer assim, ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. A pessoa pensa que um trabalho desse, a pessoa ficar 6 meses aqui, já estou pronto para ir embora. Às vezes a pessoa pode passar 2 anos aqui e não está pronto para ir embora. E às vezes a pessoa com 1 mês aqui, irmão, ela já... Agora, depende, sabe de quê? Daquilo que a palavra de Deus promete, e eu procuro viver diante dessas promessas. Porque enquanto eles não receberam, lá em Atos, a promessa que se cumpriu no capítulo 2, eles não saíram de Jerusalém. Só saíram de Jerusalém revestido de pó. Mas como foi que esperaram a promessa? Dormindo? Na biqueira? No boteco? Na praça de corote? No motel? Não. Irmão, unido em oração. Começou com 500 pessoas e terminou com quase 120. Nem todos aquele que começa termina. Nem todos gostam de oração, nem todos gostam do lado espiritual, gostam das bênçãos. Só que aí Davi, por ele ter matado o leão e o urso, ele já tinha recebido o Espírito Santo. Quem era que dá força à sessão? Quem era? Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sai dele, ele perde a força. Então é isso que o diabo quer fazer comigo e com você, irmão. Ele quer nos lançar propostas para que o Espírito de Deus saia da gente e a gente se torne frágil para ele. Mas se nós mantermos o Espírito Santo, se é que nós temos o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntio, então assim, vamos valorizar o Espírito Santo, porque é ele que dá poder, é ele que nos guia, é ele que nos ensina. Só que o que me chama a atenção, voltando para o texto, saindo agora da introdução e vindo para o texto, o que me chama a atenção é que um homem segundo o coração de Deus,
que em 1 Samuel capítulo 13, ele recebe a unção, recebe o Espírito Santo, vence o leão, vence o urso, vence o gigante, luta guerras e vence guerras. E agora ele vai se orgulhar. Sabe qual é a maior queda do homem e da mulher? O orgulho. Vocês sabem quem foi que tirou Adão e Eva do jardim? Não foi Satanás, não, irmão. Foi o orgulho. E o que é orgulho? Ele está dizendo aqui que é reconhecer o seu erro. Alguém que fala mais alguma coisa? O nosso eu. Hã? O nosso eu. O nosso eu. Vamos lá. Mais que o outro. O que é orgulho? Vamos lá. Olha só, irmão. A curiosidade também, né? No momento que eu deixo de obedecer pai e mãe, é porque eu estou me achando que eu sou melhor do que eles. No momento que eu deixar de obedecer as regras aqui, é porque eu estou me achando que eu sou melhor do que essas regras. Então, se eu estou me achando melhor do que essas regras, então eu não vou obedecer ela. Eu vou obedecer o meu eu. E quando Adão e Eva obedeceu a Deus no paraíso, eles estavam de boa. Mas no momento que eles deixaram de obedecer a Deus e dar ouvido agora ao desejo deles, que era um desejo que a Eva tinha, curiosidade, por que eu não posso comer dessa fruta? Porque quem disse para ela não foi Deus, foi Adão. Deus disse para Adão. E quando Deus cria Eva, entrega para Adão, então tudo ali estava na responsabilidade de Adão. Então Adão ensinou tudo a ela. Mas Adão, meu filho, por que a gente não pode comer? Não, Deus disse que não pode comer. Pergunta a ele por que a gente não pode comer. Não, vou perguntar não, ele só disse que não pode comer, não vamos comer. Até hoje eu nem toquei nessa fruta. Nós comemos todas as frutas aqui, mas ele diz, no dia que comer essa fruta ele vai morrer. Só que veja bem, irmão, aonde Satanás encontra brecha, espaço, ele entra. Então ele encontrou um espaço, a serpente era amiga da mulher. Segundo o que a gente aprende, a serpente falava. Ela não rastejava, ela voava. Ela era encantadora. E ela se tornou amiga da mulher. E agora o inimigo entra em quem? Na serpente, na amiga da mulher. Irmão, Jesus está na mesa, na ceia. Em quem que Satanás entrou? Aquele que estava do lado de Jesus. Que comia no mesmo prato que Jesus. Ah, Satanás aqui não tem poder não. Irmão, tem. Se você der, ele tem. Tá entendendo? Se nós der poder, ele põe uma cadeira ali e ele senta aqui. Ele estava na ceia com Jesus. Ele foi enfrentar Jesus 40 dias, jejum 40 dias em oração. Ele foi lá enfrentar Jesus. Quem somos nós, irmão? Melhor que Jesus? Até quando Deus vai se entregar, ele também enfrenta Jesus. Irmão, ele não parava de tentar Jesus. Então ele não vai parar de tentar eu e você. Satanás está queimado, Satanás está repreendido. Ele fica olhando assim, bichão, olha aí, se fingindo aí para os irmãos. Por isso, irmão, que Jesus diz para Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Mas eu roguei a Deus por ti para não desfalecer a tua fé. Jesus não vai dizer assim, eu impedi, não. Diz assim, eu roguei para que não desfaleça a tua fé. Satanás foi e mostrou para todo mundo que Pedro era um covarde. Ligação com a família, estou bem, né? Que tá ótimo demais. Não sinto nem vontade. Já passou por não sei quantas cartas de recuperação. A família fica assim, vixe, mais outra vez já está soberbo. Vixe, faltou humildade. De novo. A mente? Mente. A mente. Cuidado, irmão. A mente. Tá?
Cura e libertação é totalmente diferente. Cura é que eu olho para o espelho, cheguei magro, estou gordo, cheguei aqui com algumas feridas, estou sarado, cheguei aqui fraco, estou forte, tá? Estou curado. Curado é uma coisa, liberta é outra. Jesus cura os 10 leprosos, mas só um que encontra a libertação. A maioria das pessoas sai daqui curada, mas não sai liberta. Então a cura engana. Cuidado. Mas vamos lá, irmão. Eu tô fazendo a observação do texto, fazendo a interpretação, já estou fazendo a aplicação para nós entendermos, para nós ficar entendendo. Agora veja bem, irmão. Olha a experiência que Davi tem com Deus. Davi aqui, irmão, se ele olhar para trás, quem ele era? Cuidador de ovelha, irmão, não era ninguém. Não era ninguém, irmão. Agora ele é o quê agora? Rei. Ele diz, vai, as pessoas vai, diz, fica, as pessoas ficam, ou seja, está sob o comando dele. Ele agora, ele senta numa cadeira de rei, cara, ele reina sobre o povo de Deus, sobre Israel. Só que agora ele cai numa armadilha de Satanás. E é um homem segundo o coração de Deus. Homem de oração, homem de jejum e homem com experiência com Deus. Ele cai na cilada do diabo. Se Davi, irmão, a gente conhece um pouco da história dele, caiu. Imagina eu e você aqui sem ler Bíblia. Imagina eu e você aqui sem jejuar. Imagina eu e você aqui, irmão, sem orar. Se ele orando, jejuando, conhecedor e com intimidade com Deus caiu. A Bíblia deixa bem claro. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. A fazer o quê? A numerar o povo. Quando Davi chega para Joabe e manda Joabe contar o povo, o coração de Davi estava orgulhoso. E Joabe ainda diz para ele, não faça isso. E Davi diz assim, faz o que eu te mando. Porque na verdade, irmão, Davi só era rei por causa de Deus. Davi só era honrado por causa de Deus. Davi só venceu as lutas por causa de Deus. O povo era de Deus. A cadeira de rei era de Deus. A coroa de rei, tudo era de Deus, irmão. O servo de Deus, o povo de Deus. E é isso que nós temos que ter cuidado, irmão. A gente vem do nada. Deus agora nos honra. Nós não podemos nunca esquecer de como nós chegamos aqui. Porque para nós voltarmos é 2 palitos. Nós temos que nos guardar da soberba, do orgulho. Por quê? Porque se Deus nos honrar, que Deus vai nos honrar, depende de nós. A vontade de Deus, irmão, é de nos colocar como cabeça e não como cauda, como diz lá em Deuteronômio. Só que nós não vamos fazer igual o rei Nabucodonosor, irmão. Na varanda do seu palácio, olhar e bater no peito e dizer assim, tudo isso aqui foi eu que construí. Tudo isso aqui, irmão, foi por causa da minha sabedoria e do meu poder. Na mesma hora, Deus coloca na mente dele a mente de um animal. Agora ele sai do palácio e vai agora pastar junto com os animais. Se eu não me engano, ele vai passar alguns meses, irmão, dia e noite, com a mente de um animal. Agora você imagina aí. E é isso que muitas das vezes, irmãos, acontece com nós. Nós achamos que está bem.
por não estar fazendo uso daquilo, disso. Mas muitas das vezes nosso coração, irmão, tá pior do que algumas porcarias. O orgulho faz a gente humilhar as pessoas. O orgulho faz com que a gente não obedeça. O orgulho faz com que a gente acha que a gente é tudo, sabe tudo. Não, o que Davi queria numerar um povo que não era dele? O povo era de Deus, irmão. Quem dá o crescimento na obra é Deus. Quem dá o crescimento na minha vida espiritual, na sua vida, na nossa, é Deus. Irmão, a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 3, versículo 33, na casa do ímpio está a maldição do Senhor, na casa do justo está a bênção de Deus. E o que é ímpio? A igreja está cheia de ímpio. É, pastor, ímpio é aquele que pratica maldade, irmão. Tá? O ímpio é aquele que vai contra as coisas de Deus. O ímpio é aquele que deixa de fazer o certo para fazer o que é errado. O ímpio é aquele que se aproveita das oportunidades, irmão, para se beneficiar. Usa o nome de Deus, usa a casa de Deus, usa as pessoas para se dar bem. E na casa de Deus, infelizmente, está cheio o joio e o trigo. Só que, vamos lá, irmão, daqui a uns dias, daqui a uns meses, ou daqui a uns anos, qual é a posição que nós vamos estar? Porque, veja bem, o Espírito de Deus entra em Davi, e agora o Espírito de Deus conduz Davi. Agora, só que nós não podemos esquecer, irmão, que tem certos tipos de atos na nossa vida que não passa de religiosidade. Você sabia que eu posso estar orando todo dia, eu posso estar jejuando todo dia, eu posso estar lendo a Bíblia todo dia e não passar de um fariseu, de um hipócrita, de um religioso? Por quê, pastor? Porque não obedeço a palavra de Cristo. Tudo é o eu. Tudo é o que faço, tudo é eu, tudo é eu. Irmão, a Bíblia deixa bem claro que Satanás se levantou. Você acha que Satanás, irmão, ele não vai se levantar contra mim, a tua vida aqui? Satanás não vai usar o teu vizinho, o teu companheiro de quarto, se der brecha? Ele vai usar quem está lá fora, não é quem está aqui dentro. Se nós der brecha, ele pode usar até eu. E através de mim você ir embora, chateado, com raiva. Porque eu dei lugar ao diabo, em vez de eu te ajudar, eu te atrapalhei. Ninguém está isento. O que nós precisamos, irmão, é entender que só ler a Bíblia não adianta nada, só orar não adianta nada, só jejuar não adianta nada. Jesus disse para 3 discípulos que estavam em cima do monte. Por 3 vezes Jesus acorda eles e diz: 1 hora sequer não ora comigo? Só dorme. Trazendo para o dia de hoje o sono da negligência. Aí Jesus diz no final: vigiai, orai, para não cair em tentação. A gente ora, mas não vigia. O que adianta, irmão, eu passar 1 hora, todo dia, 5 horas da manhã, 1 hora de joelho, e quando eu me levantar do joelho, dá lugar para Satanás? Me adiantou de quê, irmão? O que me adianta, irmão, eu tirar um dia de jejum, entrego o jejum, e eu dou lugar para Satanás? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Satanás foi lá, irmão, incitar ele a pecar. Satanás entrou no paraíso, irmão, e incitou Eva a pecar. Satanás, ele não respeita o ambiente, ele não respeitou nem o céu. Ele não respeitou nem a habitação que ele tinha, que hoje ele não tem mais. Ele vai respeitar eu e você, irmão?
É mais fácil nós darmos ouvido, irmão, ao inimigo do que dar ouvido à palavra de Deus. Muitas das vezes o conhecimento nos deixa inchado, igual os fariseus. E o conhecimento muitas das vezes é para apontar os outros, aplicar nos outros e não em nós. O salmista Davi, depois que ele peca com a Betseba, e ali também ele foge à morte de Urias, o marido dela, e no Salmo 51 vai mostrar o arrependimento dele. No Salmo 119, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Antes disso, a palavra de Deus, a lei, ficava do lado direito da cadeira do rei. Depois que ele pega, se arrepende e reconhece que ele conhecia a lei, mas não praticou, ele disse: agora eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, tem uma vantagem em Davi. Você não vê Davi pecando o mesmo pecado. É essa a vantagem que eu vi aqui. Davi não tem pecado, irmão, continuo. Ou seja, ele não tem aquele círculo vicioso. Você vai ver Davi adulterando uma vez. Você vai ver Davi fogindo à morte ilegalmente uma vez. Você vai ver, se eu não me engano, irmão, das 10 leis, ele infringiu 8. Mas Davi não comete o mesmo pecado, ou seja, que é o pecado de iniquidade. O que é iniquidade, irmão? É aquele pecado que continua, aquele pecado que eu faço toda hora, todo dia, todo instante. Sabe assim, aquela pessoa que faz a coisa errada e vai lá para a igreja de noite: Senhor, me perdoa, Senhor. Aí no outro dia está lá fazendo a mesma coisa. Aí de noite está lá na igreja, no outro dia está fazendo o mesmo. Já virou um círculo vicioso, irmão. E o que é arrependimento, irmão? É dar meia volta. É abandonar aquilo que faz. Você acredita, irmão? Você acredita? Eu sempre digo aqui para os meninos aqui: eu não vejo nenhum viciado aqui. Nenhum viciado. Porque um viciado ele não consegue passar 3 dias num lugar desse aqui. Existe o vício e existe, irmão, eu não falo nem abstinência. É outra palavra que eu falo aqui. Os mau hábito. Mau hábito. Tá entendendo? Se ele tá aqui, ele fica de boa. Se ele tá lá fora, dependendo com o que ele tá, ele se deixa influenciar. Mas não é que ele seja viciado. Ele não tem uma conduta, não tem uma postura. Ele não tem uma firmeza, ele não tem uma pegada. Não tem um autocontrole, né? Eu já tinha pessoas que ele já passou 1 ano aqui, 1 ano. 1 ano. Na mesma semana que ele saiu, ele usou o kit. E a mãe dele ligar para mim e disse: pastor, falando, não, de maneira nenhuma. Mas está aqui, ó. Tá no kit aqui. Cachaça, droga e cigarro. Um cara desse é viciado, ele conseguiu passar 1 ano sem nada disso. Eu tenho 26 anos, irmão, servindo a Cristo. 26 anos liberto. Para quem foi bandido, para quem foi usuário de droga, para quem foi fumante, para quem foi da vida errada. Eu tenho 26 anos, eu sou viciado. Mas se eu voltar a fazer isso de novo, é porque eu sou viciado? Não. Não. Talvez porque eu dei brecha, não vigiei. Agora vamos lá, irmão. O que eu quero estar em ambiente que só tem bebida? O que eu quero estar em ambiente que só tem droga? O que eu quero estar em ambiente, irmão, que só tem o que não presta? Então, irmão, o que eu estou fazendo naquele canto?
Então eu estou desejando alguma coisa. Salmo 1, não se tornar escarnecedores, não seguir conselho dos ímpios, não se detendo como os pecadores, antes se o teu prazer esteja na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. Mente vazia é oficina de quê, Rodrigo? Isso. Isso. Eu vou te mostrar uma passagem aqui na Bíblia, Mateus capítulo 12, versículo 43. O próprio Senhor Jesus, ele vai relatar aqui, no versículo 43 e diante, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Irmão, ninguém aqui quer chegar ao ponto do Gadareno, quer? Você lembra que do Gadareno passou aquela legião de demônios para quase 2.000 porcos? Legiões. Ao ponto do Gadareno, irmão, ter feito de tudo e não conseguir ajudar aquele homem. E ao ponto de morar no cemitério e ser um tormento para o povo daquela cidade. Mas como é que as coisas começam, irmão? Aos pouquinhos. Agora você imagina, a gente procura um ambiente igual esse. Estamos aqui. Uma casa de oração. Tem oração de manhã, tem oração de noite, da casa. Estou falando da casa, que a casa propõe oração de manhã, oração de noite. De segunda a sábado, ensinamento da palavra. Dia de quinta-feira, jejum até meio-dia. Uma vez por mês, o segundo domingo, a gente vai passear. É um ambiente favorável para nós ter um encontro com Deus. Aí eu estou aqui me alimentando com tudo isso. Aí quando eu saio, vou usar droga de novo, vou beber, vou fazer o que não presta. Depois eu volto para cá de novo. Irmãos, eu tenho experiência de eu receber uma pessoa pela terceira vez. E na terceira vez eu não consegui ficar mais com ela. Na primeira foi uma coisa, na segunda foi outra, na terceira já não deu mais para ficar. De tão atormentado que a pessoa já estava. Aqui, ó, eu me lembro sempre dessa passagem. Então, assim, ó, brinque com qualquer coisa, só não brinque, irmão, com as coisas de Deus. O diabo não está para brincar, irmão. Sabe por que a nossa vida não foi ceifada? Porque Deus não permitiu. Mas está lá Romanos capítulo 1. Vai chegar um ponto, se nós rejeitar muito a Deus, ele vai fazer igual fez, está lá em Romanos capítulo 1. Nos entrega as nossas paixões. E nos espera um dia de juízo para nós prestar conta com ele. Ou seja, o que você quer, isso aí, não vai insistir mais com você. Está lá, se eu não me engano, Gênesis capítulo 6. O meu espírito não contenderá com vocês para sempre. Deus insiste conosco. E nós insiste em pecar, em fazer o que é errado, não quer nada com Deus. Vai chegar ao ponto, segundo a palavra, que Deus vai nos entregar as nossas paixões. Vai fazer o que tu quer, não vou mais lhe atrapalhar. Só que no dia do juízo eu te espero para nós prestar conta. Aí vai ser tarde demais. Irmão, não deixa que o orgulho, quando você achar que você está bem, aí é que você tem que se preocupar. Aí é que você tem que se preocupar. Quando você achar que você está bem. Porque eu te instruo diante da palavra de